Olá, meu nome é Yara Celi, professora de língua portuguesa, e estamos aqui na Operação Retorno para trabalhar com vocês agora com outra organizadora, né? Vocês sabem, na questão da PM do Piauí, houve o cancelamento daquela prova, você teve mais um tempinho aí, só que houve mudança da banca. Então agora nós estamos voltando, preparando você com a banca que foi escolhida, que é o FPE, ok? E aí nós estamos selecionando o material, vamos trabalhar, vamos começar esse processo de preparação direcionado. Já fizemos todo o esquema, já sabemos como ela trabalha, agora é só você treinar até a morte, o infinito e além, ou até passar, não é? Ok? E aí o que nós fizemos? Selecionamos algumas provas. Hoje eu vou comentar uma prova da Covest, que é na verdade a organizadora de dentro da UFPE, que é quem faz essa prova de concurso. Já olhamos como é que ela é, vamos começar a mostrar para vocês como é que esse trabalho é feito por ela e como é que pode ser feito na prova, ok? PM Piauí, estamos de volta. E agora vamos preparar essa tropa imbatível, ok? Olha, pegamos uma prova da Covest, UFPE, por quê? Porque ela trabalha um pouco interpretação de texto, então é importante vocês agora trabalharem em provas dela, tá? Focarem. Isso é muito importante. Então, nesse momento agora vamos focar, vamos treinar. Vamos treinar a interpretação de texto. Já selecionamos, já sabemos como é que ela trabalha, já foi definido. Então, vamos agora para esse trabalho. Você ficou revendo, não é? A questão dos assuntos. É bom sempre rever o material teórico, você ficar aí treinando. Agora vamos para a prática. Nós selecionamos uma prova de 2016. Ela tem interpretação de texto, mas o texto dela não é muito longo, o texto é legal, é só você ler com calma. A dica é nunca marcar aleatoriamente. Ah, eu vou escolher o que eu vou marcar. Que? Escolher nada. Você elimina, você interpreta, você volta quantas vezes você tiver que voltar, tá? Porque é para ganhar a questão, tudo bem? Ela vai fazer uma prova um pouco mais interpretativa. Ela é um pouco diferente da NUCEP, cuja interpretação era mais direitinha, né? Então, vamos trabalhar aqui a interpretação, vamos trabalhar a tipologia, mas ela tem questões que ela volta sempre, questão de verbo. Vamos te preparar, ok? Então, vamos lá. Texto 1, essa prova tem só um texto. A gente tem outras provas aí na sequência que tem mais de um texto, tem imagem, ela gosta de imagem. Então, vamos lá. Os Camelos do Islã, por Reinaldo José Lopes. Quando a gente pensa em eventos históricos, precisa sempre levar em conta um termo meio técnico, meio filosófico, sem o qual é muito fácil cometer escorregadas feias. O termo é contingência. Em outras palavras, o papel do que poderíamos chamar de coincidência ou acaso em mover as engrenagens da história e o fato de que os eventos históricos são caóticos, quase que no sentido físico do termo, alterações minúsculas podem conduzir a efeitos gigantes. Ou seja, uma coisa está condicionada à outra, né? Algumas alterações históricas podem conduzir a efeitos gigantes. Aí ele diz, por que estou me saindo com essa conversa mole? Bem, porque escrevi não faz muito tempo uma reportagem para esta Folha, contando como uma série de alterações climáticas ligadas a erupções de vulcões a partir do século VI DC, parecem ter contribuído para acabar com o mundo antigo e criar a Idade Média. Então, ele comentou numa reportagem que alterações climáticas, ou seja, pequenos eventos, ligadas a erupções de vulcões, parecem ter contribuído para acabar com o mundo antigo e criar a Idade Média. Então, ele fala aqui de um exemplo de uma alteração climática que mudou uma realidade existente, tá? No texto original, acabou não cabendo um detalhe absolutamente fascinante. Segundo os modelos computacionais climáticos, usados pelos pesquisadores suíços que assinam o estudo, um dos efeitos do frio intenso trazido pela erupção vulcânica pode ter sido um considerável aumento da umidade, chuva, portanto, na Arábia. E daí? Perguntará você. Bom, mais chuva, mais grama para os camelos e cavalos comerem. Mais camelos e cavalos igual a mais poderio militar
para as tribos árabes, as quais, no período de que estamos falando, tinham acabado de adotar uma nova e empolgante ideologia religiosa trazida por um certo profeta chamado Maomé. Uma ideologia que estava pronta para exportação, digamos assim. Então, olha, o que ele tinha dito antes? Que pequenos eventos podem causar grandes alterações históricas, né? Olha o que ele disse aqui. Um evento lá gerou mais chuva igual a mais grama para os camelos. Então, mais grama para os camelos gerou mais camelos e mais cavalos. Isso igual a mais poderio militar para as tribos árabes. Uma chuva lá dos tempos longínquos aumentou a quantidade de grama, que aumentou a quantidade de cavalo, que aumentou o poderio militar. Então, houve uma relação aqui, ó. Aí a gente cai de novo na tal da contingência. A expansão árabe certamente não teria acontecido sem o surgimento do Islã. Mas talvez não fosse viável sem aquele monte de camelos e cavalos que só nasceram graças a algumas erupções vulcânicas. Fatores assim interagem o tempo todo. É a interação de fatores aqui. E dificilmente a gente tem clareza suficiente para entendê-los na hora em que estão ocorrendo, ou mesmo muitos séculos depois. Esse é o texto, tá? E aí a primeira questão, ó. Após analisar o tema global abordado no texto 1, assinale a alternativa que contém um título também adequado ao referido texto. O título, ele faz um resumo, ele remete à ideia central, tá? O mais interessante é você reler o texto para ter plena consciência do que se está falando no texto, tá? Então, só para a gente trabalhar, ele vai falar em relação à história. A gente já podia eliminar algumas coisas, né? Ó, tudo é religião. O que ele falou? Tudo era religião? Não, né? Ele falou de degelo, de erupções vulcânicas. Isso aí não era religião, tá? Tudo se confirma. Ele terminou o texto dizendo que nem sempre, no mesmo momento, a gente consegue saber que uma coisa vai gerar a outra. E às vezes nem muitos séculos depois, né? Tudo é grandioso? Mas era uma chuva que fez crescer grama. A grama não era uma coisa tão grandiosa assim, né? Aí a grama que alimentou os cavalos, aí aumentou a quantidade de cavalos, o poderio militar. O depois pode ser grandioso, mas não era tudo grandioso, não. Tudo está encadeado? Tem a ver, né? Uma coisa gerando a outra, é uma coisa encadeada a outra. Eu ficaria aí. E tudo depende do clima? O texto, ele aborda só a relação climática, mas aí se você acha, a gente ficaria entre os dois últimos e voltaria para o texto. Preguiça, não. Interpretação de texto a gente ganha no texto, tá? Parou a preguiça aqui. Então vamos voltar mais um pouquinho. Ele quer que eu analise o texto e crie um novo título, tá? O título são Os Camelos do Islã. Os camelos, tá? Aí ele diz assim, quando a gente pensa em eventos históricos, ó, ele começa falando em eventos históricos. Precisa sempre levar em conta um termo meio técnico, meio filosófico, sem o qual é muito fácil cometer escorregadas feias. O termo é contingência. E o que é contingência? Ele vai dizer com outras palavras, tá? Não precisa ir para o dicionário não, tá? É entender dentro de contexto, ó. Em outras palavras, o papel do que poderíamos chamar de coincidência ou acaso em mover as engrenagens da história. E o fato de que eventos históricos são caóticos, quase que no sentido físico do termo, tá? Então, os eventos históricos, eles são caóticos porque eles alteram a realidade. Então, o que seria essa contingência? É o que a gente chama de coincidência, mas que acaba gerando outras coisas. Então, por exemplo, alterações minúsculas, como alteração de tempo, podem conduzir a efeitos gigantes. Só para a gente verificar. Aqui está falando de tempo? Aqui está falando de clima? Não. Então, assim, o que ele está falando é de eventos históricos e eventos históricos que podem ser caóticos. Mínimas alterações nos eventos podem conduzir efeitos gigantes. Então, ó, eu já eliminaria pelo primeiro parágrafo a questão climática. Porque
Porque ele não está falando de clima, ele vai usar depois o clima como exemplo. Mas ele não está falando de clima, ele está falando dessas coincidências, mas ele está falando de alterações. Uma alteração gera outra, uma coisa gera outra, uma coisa gera outra. Essa seria a palavra-chave, né? Ó, a explicação. Os 2 pontos introduzem uma explicação. Alterações minúsculas podem conduzir a efeitos gigantes. Como que, por exemplo? Aí ele vai ilustrar. Por que estou me saindo com esta conversa mole? Bem, porque escrevi, agora ele vai explicar porque que ele está falando isso, né? Porque eu escrevi não faz muito tempo uma reportagem para esta Folha, contando com uma série de alterações climáticas. Veja bem, ele estava falando antes de eventos históricos. Aí ele vai falar agora de alterações climáticas. Então, o tema do texto não é alteração climática. O tema do texto são as alterações, os eventos históricos e suas alterações. Mas ele cita alterações climáticas como exemplo. Então, ó, alterações climáticas ligadas a erupções de vulcões, a partir do século VI DC, parecem ter contribuído para acabar com o mundo antigo e criar a Idade Média. Ou seja, uma alteração ou um evento histórico mudou uma realidade. É um exemplo que ele está criando. Ó. No texto original, acabou não cabendo um detalhe absolutamente fascinante. Segundo os modelos computacionais climáticos usados pelos pesquisadores suíços que assinam o estudo, uma das consequências do frio intenso trazido pela erupção vulcânica pode ter sido um considerável aumento da umidade. Então, um efeito foi o aumento da umidade. Chuva, portanto. Então, ó, houve alteração climática, um dos efeitos da alteração climática, aumento da umidade, chuva. E daí, perguntará você. Bom, aí o resultado, ó, efeito chuva. Qual é a consequência disso? Mais chuva igual a mais grama para camelos e cavalos comerem. Mais camelos e cavalos igual a mais poderio militar para as tribos árabes, as quais... Gente, até aqui ele não está falando de religião, então assim, a gente já tinha que ter eliminado religião mesmo, né? Ó, até mais poderio limitar para as tribos árabes, as quais, no período, agora ele entra no tempo, no período em que estamos falando, tinham acabado de adotar uma nova e empolgante ideologia religiosa. Agora que ele vai entrar no processo da ideologia religiosa. Então, o texto não estava falando disso. O texto estava falando de mudanças, de alterações históricas, né, acontecimentos históricos pequenos que podem alterar os rumos, né, da sociedade, da humanidade, da história. Então, ó, empolgante ideologia religiosa trazida por um certo profeta chamado Maomé, uma ideologia que estava pronta para exportação, né, pronta para explodir mundo afora, né, digamos assim. Aí a gente cai de novo na tal da contingência, aquela coincidência, né? A expansão árabe certamente não teria acontecido sem o surgimento do Islã. Mas talvez não fosse viável sem aquele monte de camelos e cavalos que só nasceram graças a algumas erupções vulcânicas. Erupções vulcânicas que geraram maior umidade, geraram chuva, chuva que gerou a grama, grama que alimentou os cavalos, o número de cavalos aumentou, poderio aumentou, uma sequência de coisas, né? Fatores assim interagem o tempo todo. E dificilmente a gente tem clareza suficiente para entendê-los na hora em que estão ocorrendo, ou mesmo muitos séculos depois. Veja bem que no final ele não fala de clima, ele fala, na verdade, de algumas erupções vulcânicas, ele fala de um acontecimento histórico. O foco é esse. E dessa interação entre esses fatores. Então, vamos lá. Ó. Eu li de novo porque é sempre importante reler. Após analisar o tema global abordado no texto 1, assinale a alternativa que contém um título também adequado ao referido texto. Na história, tudo é religião? Não. O texto ele não fala de religião como um elemento principal. Ele cita uma religião em particular, ou uma ideologia religiosa, que foi, na verdade, beneficiada
pelas erupções vulcânicas que geraram umidade, que gerou a chuva, que fez com que desse mais grama, que aumentou o número de cavalos e que aumentou o poderio militar. Né? Tá. Tudo se confirma, mas tudo que na história, sei lá, é muito genérico. Imagine, isso aí não deu, generalizou demais. Tudo é grandioso? Nem tudo é grandioso. Por quê? Porque ele mostra aspectos simples, inclusive ele fala, né? Uma mínima atitude, uma mínima ação pode gerar grandes efeitos. Um negocinho de uma erupçãozinha, que gerou uma umidadezinha, que gerou uma chuvazinha, grama, cavalo, poderio militar. Então não é esse tudo não, tá? Tudo depende do clima? Não. O clima foi usado como exemplo, tudo bem? Então não é tudo. Agora a gente pode dizer, na história tudo está encadeado. Nós podemos não perceber, mas depois de muito tempo a gente começa a perceber o quanto aquele elemento estava associado ao outro. O que me faz perceber que tudo está encadeado? Ele usou elementos mostrando que a mudança climática e as erupções vulcânicas geraram maior umidade, portanto, chuva, mais grama, mais cavalo, mais camelo, mais poderio militar. Puderam sair pelo mundo, né? Tiveram aí condições para isso. Tudo encadeado. Alternativa letra D, tá? Não é difícil se você eliminar, se você voltar. A interpretação de texto você vai ter que estar mais atento, tá bom? Segunda, ao escrever o texto 1, nós já lemos 2 vezes, dá pra gente eliminar, né? O autor tem por finalidade principal é o objetivo. E mais importante, mostrar ao público que, sério, sem ler, dizer que as coisas estão articuladas, não é? Então, assim, uma coisa pode gerar outra, genericamente falando. Bora ver o que tem a ver aqui, ó. Grandes acontecimentos históricos muitas vezes decorrem de fatos fortuitos, que nunca foram planejados. Tem a ver. Tem ou não tem? Peraí, te lembras? Olha o que aconteceu. Erupções vulcânicas. Aumentaram a umidade. Geraram a chuva. A grama. Aumentou o número de cavalo, de camelo. Poderio militar. Foi um grande acontecimento histórico, que foi a expansão do islamismo e tudo mais. Mas ele só foi possível por conta de fatos fortuitos. O exemplo aqui foi erupção vulcânica e nunca foi planejado. Tem muito a ver, vou marcar uma bolotona aqui, tá? É porque eu marco bolota do lado, né? Eu marco bolota do lado, tá? Vamos ver as outras e a gente vai tentar eliminar por aquilo que não foi dito, tá? Só a pesquisa científica pode vir a esclarecer as causas e as consequências dos grandes eventos históricos. Primeiro tem um só aqui, a pesquisa científica pode esclarecer as causas? Não, gente, às vezes o empirismo, né, a percepção. Mas mas o texto não tem como finalidade mostrar a pesquisa científica. Não é o objetivo dele. O objetivo dele é mostrar que pequenas ações históricas podem gerar grandes efeitos, tá? E aí ele só quis confirmar com uma pesquisa científica que mostrou isso. Então, o foco não é a pesquisa científica. Esse não é. E esse só aí, ele não disse isso no texto. Já eliminava por conta desse só. Essas palavras... C de casa, ó. Alterações climáticas decorrentes de erupções vulcânicas ocorridas no século VI AC. É DC, tá? Não é... Parece besteira, mas é DC, tá? Estão na origem da Idade Média. Se você não lembra, então a gente... Ai, era um detalhezinho. Também não é o foco, não precisava marcar essa. Essa não era o foco, mas, ó, ele diz aqui, ó, a partir do século VI, aí não é antes de Cristo, é depois de Cristo, tá? Tem a ver, as erupções têm a ver com a criação da Idade Média, mas ela não é antes de Cristo, ela é depois de Cristo. Poxa, nem prestei atenção. A primeira já era linda, então você já tinha que ver como é que você eliminava as outras, tá? A primeira já era linda, né? Porque a primeira tem tudo a
ver, ó, grandes acontecimentos. Se você não consegue identificar, volte para o texto, ó, volte para o texto. Vou te mostrar onde ele diz isso, ó. Vem aqui. Olha o que ele diz. Alterações minúsculas podem conduzir a efeitos gigantes. Efeitos gigantes. Grandes efeitos podem ser gerados por coisas pequenas, minúsculas. Essa é a ideia do texto. E essa é a letra A da segunda questão, ó. Olha o que ele diz na segunda questão. Grandes acontecimentos muitas vezes decorrem de casos fortuitos. Então, pequenas ações, podem gerar grandes efeitos. Isso aqui está no finalzinho do primeiro parágrafo. Está no finalzinho do primeiro parágrafo, tá? Na letra B, ele diz que só a pesquisa científica pode vir a esclarecer. Não. Eu posso usar a pesquisa científica, mas é que só ela pode me esclarecer as causas? Não, tá? Alterações climáticas decorrentes de erupções vulcânicas ocorridas no século VI DC estão na origem da Idade Média. Estão, mas não é o objetivo dele te dizer isso. Tu estás entendendo? Mesmo que tivesse tudo certo, não seria alternativa, tá? Isso aqui está errado, isso aqui está errado, tá? Uma reportagem anterior não trouxe todas as informações necessárias para o esclarecimento das causas do fim do mundo antigo. Ó, o que ele disse é que em uma reportagem anterior, ele não mostrou essa relação climática, tá? E não é as causas do fim do mundo antigo, não é. Não trouxe todas as informações necessárias para que a pessoa entendesse a expansão do islamismo, tá? Então, na verdade, não é isso aqui. É a expansão do islamismo. Mas, de novo, não é a finalidade principal. A finalidade principal dele não é completar a reportagem anterior. O objetivo dele é mostrar que pequenos eventos podem gerar grandes efeitos, que tudo está encadeado historicamente, tá? E que não é a pesquisa científica que necessariamente pode te dar essa informação. Muito tempo depois, você pode perceber que uma ação histórica gerou outra. Na época não se percebeu, mas muito tempo depois pode se perceber. E a letra E, ó, o frio intenso causado por uma erupção vulcânica está na origem da ideologia religiosa. Está na origem da ideologia religiosa? Não, né? Está, não é na origem, está, vamos dizer o seguinte, na origem daquilo que ajudou a essa expansão. Mas não é na origem da ideologia. Ideologia religiosa, não é? Quando eles estão tratando esse período aí, ela existe. O que aconteceu antes é que gerou mais grama, gerou mais cavalo, mais camelo, aumentou o poderio militar. Então, está na origem do aumento do poderio militar árabe. Do poderio militar árabe. Aí, tudo bem. Tudo bem? Aí, tudo bem, tá? Ok. Ou seja, a alternativa era a letra A. A alternativa era a letra A. A alternativa correta você tem que encontrar no texto. E essa alternativa correta você encontra no finzinho do primeiro parágrafo. É no texto que você encontra, ok? Terceira questão, ó. Essa organizadora, ela gosta de trabalhar com linguagem. Então, dica, você percebeu o seguinte, a linguagem é culta, a linguagem é simples, a linguagem é uma linguagem mais próxima. É isso basicamente que você tem que entender. É uma interpretação da linguagem utilizada. Então, olha só o que você tem aqui. No trecho, por que estou me saindo com essa conversa mole? Tá? Olha só, o autor escreveu conversa mole. Me diz uma coisa, conversa mole é um nível culto? Chega de não me vem com essa conversa mole. Conversa mole, tá? Não é uma linguagem culta, não é uma linguagem direta, objetiva. É ou não é coloquial? É ou não é de conversa direta com o público, tá? Simples. Então, olha só. Primeiro, o autor mostra que procura no seu texto empregar uma linguagem correta, que está correta, gente, tá? Mas assim, correta do ponto de vista linguístico, a fim de adequar-se ao veículo de sua publicação.
Gente, se ele quisesse adequar-se ao veículo de sua comunicação, ele usaria o nível culto, né? Usaria o nível culto. Ele quis usar o coloquial. Que ela está correta, ela está. Mas para o veículo da comunicação, se ele quisesse adequar, ele usaria o nível culto, né? Por que estou discutindo este assunto? Pelo menos isso, né? Cuidadosa, não é cuidadosa não, tá? Ela é mais simples, ela é coloquial, tá? E isso aí não tem a ver com o tema. Conversa mole não é temático. Imparcial, própria de um texto de caráter eminente jornalístico. Ah, não é mesmo, tá? Ela é parcial, ela é emotiva, ela é coloquial, gente, tá? Então, ela não é imparcial, ela é parcial. Por quê? Porque ela é uma linguagem da rua, uma linguagem simples, tá? Objetiva, não é objetiva. Ele está enrolando, tá? Então, imagine científico. Não. Agora, ela é simples? Ela é simples porque ela é coloquial, de modo a identificar com o seu público leitor e atraí-lo? Sim, ele está escrevendo como quem fala. Ele está escrevendo como quem fala. Para que serve isso? Para atrair o público leitor, o público querer ler aquilo, porque aquilo é algo do nível de fala adequado. Tava fácil, gente. Conversa mole não é culta, não é adequada a um veículo de comunicação como o jornal, tá? Não é que ela esteja errada, ela está adequada a um nível de linguagem, que é o nível de fala. Tudo bem? Conversa usou gíria simples, coloquial, nível de fala. Alternativa, a letra E. Aqui nessa questão você tem o seguinte, ó. Reconhecer os recursos de coesão de um texto é fundamental para compreender os sentidos vinculados. Coesão, gente, é ligação. É você perceber os elementos aos quais outros elementos se referem, tá? Acerca do emprego de tais recursos, analise as afirmativas a seguir. Olha só. A expressão, e essa organizadora tem essa mania de colocar assim, ó, 1, 2, 3, 4, e depois perguntar para você qual que está certa. Primeira e segunda e terceira. Faz com calma, tá? Então, vamos lá. A expressão, em outras palavras, anuncia que na sequência o autor vai incluir uma informação nova. Opa, é interpretação isso aqui. Se eu estou te dizendo uma coisa e eu digo em outras palavras, eu vou dizer a mesma coisa com outras palavras. Se eu digo ele é chato, em outras palavras, ele é antipático. Eu estou dizendo a mesma coisa, gente. Então, assim, em outras palavras, não é uma informação nova. É a mesma informação. É a mesma informação, tá? Mas com novas palavras, tá? Então, a primeira está errada. Te lembra que a primeira está errada. Aí a segunda, ó. O pronome relativo qual, no primeiro parágrafo, retoma o segmento um termo meio técnico, meio filosófico. Eu copiei aqui para que você visse, ó. Está escrito assim. Precisa sempre levar em conta um termo meio técnico, meio filosófico, sem o qual é muito fácil cometer escorregadas feias. Sem o qual é muito fácil cometer escorregadas feias. É muito fácil cometer escorregadas feias sem esse termo meio técnico. E esse termo meio técnico é o termo meio filosófico, porque meio filosófico está também especificando esse termo. Ou seja, o qual está voltando para termo sim. Se está voltando sim, o item está certo. Então, a primeira está errada e a segunda está certa. A primeira está errada e a segunda está certa. Deixa eu ver. Primeira está errada e a segunda está certa. Então, temos só duas aqui, tá? Terceira, ó. Por que estou me saindo com essa conversa mole? O segmento destacado, articulando-se ao parágrafo anterior, promove também a continuidade temática. Sim, ó. Essa conversa mole, gente, é a conversa mole que foi dito antes. Então, ele está continuando. Ele está dando uma continuidade. O esse volta porque foi dito antes e continua.
Mas mesmo que você não soubesse, ó, a segunda está certa e a terceira também, porque ó, eu tenho alternativa em que as duas dizem que a terceira está certa. Então você só tinha que analisar a quarta. Olha, a quarta é legal, olha só. No trecho, mais chuva igual a mais gramas para os camelos e cavalos comerem. A substituição do sinal de igualdade manteria os sentidos originais de causa e consequência em. Como houve mais chuva, houve mais grama para os camelos e cavalos comerem. Gente, esse como no início do texto, ele está me dizendo que tem causa e consequência. Vê se ele pode ser trocado por porquê. Porque se puder, tá tudo ok, ó. Como houve mais chuva? Como houve mais chuva? É ou não é? Porque houve mais chuva, houve mais grama para os camelos e os cavalos comerem. Gente, olha o que ele diz. Mais chuva. Primeiro, mais chuva. Causa de ter mais grama. Ter mais grama é consequência. Como houve mais chuva? Porque houve mais chuva, causa. Houve mais grama para os camelos e cavalos comerem. Ok. Essa está certa. Então, ó, estão certas a segunda, a terceira e a quarta. Estão erradas. Só está errada a primeira. A alternativa é letra D de doido. Ela gosta dessas questões com 1, 2, 3 e você tem que julgar. Ok? Aqui o que a gente vai mostrar para vocês é o seguinte, como nós estamos de volta, né, operação retorno, a gente quer mostrar aqui os pacotes que nós temos, tá? Nós iremos fazer, assim como fizemos antes, uma revisão, uma mega revisão presencial de véspera, tá? E aí a gente vai estar, de novo, no Piauí, a gente espera a presença de vocês. Olha, não te preocupas, a gente está separando um monte de questões, estamos vendo como é que a banca trabalha, eu estou selecionando várias provas para liberar para vocês, estamos comentando essa, vamos comentar mais outras, tá? E nós temos agora 2 eventos, na verdade. Um é a revisão presencial de véspera, que já está sendo vendido. O primeiro lote está a R$ 32,00, o segundo vai para 40 e na hora a venda vai ser a R$50, tá? Compra logo, aproveita a promoção, perder porque eu não entendo, tá? E nós temos mais um produto para quem quer treinar, porque a gente sabe que a organizadora é nova, então você precisa treinar, se acostumar com ela, se acostumar com essa questão de 1, 2, 3, 4 e ver quais estão certas, né? Os professores da loja do concurseiro também estão fazendo um material que nós estamos chamando de bateria final. São 10 horas de exercícios, todos com a cara da UFPE, tá? Que é a Covest, né, de dentro da UFPE que vai fazer. Estamos selecionando, organizando, verificando como é que ela trabalha, para que a gente possa também dar as questões para vocês, tá? Essa bateria, ela vai ser disponibilizada na semana da prova. É um pacote que você pode comprar por R$30. Mas para quem já vai comprando e quer ficar treinando, a gente já vai disponibilizando o material que a gente está produzindo. Então, esse material de exercício vai ser disponibilizado na semana da prova, da bateria final. Mas eu, por exemplo, já vou corrigir mais 3 provas da Covest, da UFPE, e já vamos disponibilizar para quem comprar. É treinar, treinar, treinar agora até a morte, o infinito e além, ou até passar. Eu, se fosse tu, aproveitava logo. Bura treinar, bura selva. E aí, olha só, se eu, se fosse tu, começava logo a treinar, porque essa organizadora é um pouco diferente da outra, né? Então vamos treinar. Essa parte que nós vimos aqui era a parte mais interpretativa, né? A gente vai ver que ela volta agora para uma parte mais gramatical. Então, a gente pode dizer assim, 50% dela é interpretação, outro 50% é gramática. Ela vai trabalhar gramática, tá, gente? Então, vamos lá. Ó. Essa quinta questão aqui é o seguinte, ó. Considerando ainda outros recursos expressivos, ela vai falar recursos expressivos, mas entra aqui a questão da semântica, entra aqui a questão do período composto, que eu já até marquei aqui, ó. Que concorrem para a compreensão do texto, analise as afirmativas a seguir. Ó, de novo, que negócio de 1, 2, 3, 4 que eu te falei. Ó. No trecho, as alterações minúsculas podem conduzir a efeitos gigantes. A seleção vocabular conseguiu criar um expressivo efeito de contraste.
Tem ou não tem um contraste? Ó, as alterações são minúsculas, os efeitos são gigantes. Contraste, sim. A gente tem o contraste, tem a antonímia, né? Tem a antítese aqui, que é um negocinho pequenininho, que foram as erupções vulcânicas, fizeram com que o islamismo se expandisse. Num encadeamento, né? Erupções vulcânicas, umidade, chuva, grama, cavalo, poderio militar, expansão do islamismo. É o que nós tivemos. O item está certo. Aí na segunda ela diz o seguinte, no trecho, um dos efeitos do frio intenso pode ter sido um considerável aumento da umidade, chuva, portanto, na Arábia. O segmento entre travessões introduz uma ideia de comparação. Não é interpretação de texto. Não é. Ela escreveu, portanto, o que eu estou destacando. Portanto, não é comparação. Isso é período composto. Continua decorando as conjunções. Portanto, não é comparação. Portanto, é conclusão. Até porque, portanto, sempre vai ser uma conjunção conclusiva. A primeira está certa, mas a segunda está errada. Primeira está certa, mas a segunda está errada. Primeira está certa, mas a segunda está errada. Então, primeira está, já sei, só de saber que a primeira está certa, eu já tenho a alternativa. A alternativa já é a letra C. Mas eu não sei, vou analisar aqui, tá? Ela diz aqui o seguinte, em mais camelos e cavalos, igual a mais poderio militar para as tribos árabes, as quais, no período, a opção de iniciar novo período por um pronome relativo promoveu uma desarticulação que comprometeu a compreensão. Deixa eu te dizer que ela não deveria colocar o pronome relativo depois de ponto, mas ela não está me perguntando isso. Ela está me perguntando, ela está me dizendo que comprometeu a compreensão. Peraí. As quais, eu sei que está retomando as tribos árabes. Então, não comprometeu a compreensão. Se ela me perguntasse se a pontuação aí não está adequada, deveria ser uma vírgula, aí sim. Mas a compreensão, não. Então, a terceira está errada, porque não comprometeu a compreensão. Eu compreendo quem é as quais. Só tem no feminino tribos, eu compreendo, tá? Então, primeira, segunda errada, terceira errada. Essa tem que estar certa, né? No trecho, uma ideologia que estava pronta para exportação, digamos assim. O autor alude com certa ironia a um conhecimento partilhado com o leitor. Gente, ele é irônico e as aspas que ele usa representam justamente essa ênfase na ironia. É uma ideologia que estava pronta para exportação, como se fosse pronta para explodir lá fora, né? Ele é irônico, não é? Ele é irônico, mas com uma informação que você sabe da expansão do islamismo, do terrorismo, de algo pior, né? Porque se falar do islamismo não é algo negativo, mas ele usa as aspas para falar de algo mais crítico mesmo. Tá certo. Mesmo que você não soubesse, se você só soubesse a primeira tinha minúsculos e gigantes, era contraste. Já estava ok. Alternativa a letra C. Olha como às vezes esse negócio de 1, 2, 3, 4 não é ruim. Porque às vezes você sabe uma e já ajeita toda a questão. Essa era uma. Você tinha que saber que minúsculos e grandiosos eram contraste. Se a primeira estava certa e você já viu que a segunda estava errada, acabou, você já tinha toda a resposta. C de casa. A sexta é um assunto que você vai precisar treinar, tá? É específico dela. Peguei várias provas e eu percebi que verbo é uma coisa que ela tem cobrado, tá? Isso aqui se chama flexão verbal, entra na morfologia. É flexão verbal, mas ela pode aplicar o caótico, que é morfologia, que tá tudo certo, tá? Então, analise as formas verbais destacadas no enunciado e assinale a alternativa em que elas estão empregadas em conformidade com a norma padrão da língua, tá? Então, a gente deu uma destacada e vamos espalhar. Mesmo que não conhecemos todos os dados relativos ao clima, só aí já dá.
Quem poderia supor que simples erupções vulcânicas contribuiriam? Olha. Se os cientistas manterem a mente aberta, os povos antigos nunca preveram e fatores climáticos ocorridos no século VI DC interviram. Já dava para matar. Aí, vamos dar o espaçamento devido, tá? E aí vamos te mostrar quais são os problemas, ó. Mesmo que não conhecemos, nananina não. Deixa eu te explicar uma coisa, tá? Toda vez que você tem isso aqui, ó, mesmo que, tá? Mesmo que, ele pede subjuntivo, ó. É assim, o verbo é conhecer, né? Então, por exemplo, ele conhece, tá? Aí, quando você colocar o mesmo que, vai ser assim, mesmo que ele conheça. Então, olha o que eu tenho aqui. Eu tenho ele, por exemplo, isso aqui é um ele, tá? Eu tenho ele come, tá bom? Tudo bem? Se eu colocar mesmo que, ó, vai mudar a flexão. Vai ser mesmo que ele come, é mesmo que ele coma. Porque o mesmo que gera uma hipótese. Quando eu digo ele come, isso é uma certeza. Quando eu digo mesmo que ele coma, isso é uma hipótese. E sempre muda o conectivo. Ó, ele come, certeza. Mesmo que ele coma, hipótese. Ele conhece, certeza. Mesmo que ele conheça. Aí é só flexional. Mesmo que eu conheça, mesmo que tu conheças, ó, é só você fazer a flexão agora. Mesmo que eu conheça, mesmo que tu conheças, mesmo que ele conheça, mesmo que nós conheçamos, mesmo que vós começais e mesmo que eles conheçam. Conheçais, conheçam. Então, conhecemos está errado, porque é mesmo que não conheçamos. Mesmo que não conheçamos, tá? É essa a forma que ficaria correta lá, tá? A B você tem, ó. Quem poderia supor que simples erupções vulcânicas contribuiriam para explicar uma questão histórica? Está correta, gente. A alternativa é a letra B, porque é contribuiriam. A sílaba tônica é o ri. Não confunda com contribuíram. Contribuíram passado, ó, olha só a diferença. Eles contribuíram, tem que ter acento. Eles contribuiriam, a sílaba é o ri, não precisa ter acento. Está ok, tá? Está ok. A alternativa é a letra B de bola, tá? Vamos mostrar os erros das outras, ó. Se os cientistas manterem, qual é o problema aqui? É que o verbo manter tem a mesma flexão do verbo ter. Dica, leia no mesmo contexto, não é um ser lá, ó. Leia o verbo ter, leia o verbo ter, leia o verbo ter. Você diria, se eles terem dinheiro? Não existe, né? Então, ó, seria só eu colocar o prefixo, ó. Mas não existe terem. O correto é se eles tiverem dinheiro, eles te emprestam. Aí você acrescenta o aqui, ó. Aí é se eles mantiverem. Não existe se eles manterem, tá? É se eles não é do verbo ter? Tiverem, ok? O verbo manter vai ter que flexionar igualzinho ao verbo ter. Tá errado, né? Os povos antigos nunca preveram... Peraí. Prever vem do verbo ver, flexiona como verbo ver, tá? Então, dica, tira o prefixo e flexiona o verbo ver. Você diria, ver novela. Você diria, égua, eles nem veram a novela. É isso que você diria? Não, né? Então, não dá para ser preveram se nem existe isso. Você diria, eles nunca viram a novela. E aí, eles previram o que iria acontecer.
Não existe eles preveram, eles previram. Isso aqui é um verbo derivado de outro, tá? Então, fatores climáticos ocorridos no século VI DC interviram em acontecimentos cruciais. Gente, intervir é derivado do verbo vir. Qual é o problema? Você confunde o verbo vir com o verbo ver. Então faz assim, ó, vir para o curso, vir para o curso, vir para o curso, vir para o curso, vir para o curso. Vê novela, vê novela, vê novela. Você diria, eles viram para o curso? Não, né? Eles não viram para o curso, eles vieram para o curso, eles vieram. Aí é só você acrescentar o inter, ó, intervieram. Eles não interviram nada, eles intervieram. Qual é essa regra? É a regra de que o verbo derivado, tá? Ele tem a mesma flexão que o verbo primitivo. E essa nova organizadora, ela ama flexão verbal. Peguei várias provas dela que tem. Então, é um assunto que você precisa estudar um pouco mais. Ok? A alternativa foi a letra B, contribuiriam, perfeito. Sétima aqui, ó. Essa sétima, ela é regência. Não estava destacado lá esse D, não. Eu que destaquei aqui para você, tá? O trecho, no período de que estamos falando, também estaria em conformidade com a norma padrão em... Isso aqui, gente, é o seguinte, ó. Você tem um que... Se houver exigência de preposição, ela vai para antes desse que. E é isso aqui, ó. Se eu estou falando de alguma coisa. Tá aqui, ó. O de apareceu antes do que. É isso que nós vamos ver em todos aqui, tá? Você vai ter um que, é do que em diante que você analisa, ó. É do que em diante que você analisa. É do que em diante que você analisa. E o cujo é pronome relativo. Todos esses pronomes relativos, você vai ver se a preposição está certa, se é preciso trocar por outro ou se não usa. Você vai perguntar para o verbo, ok? Então, vamos ver aqui, ó. Você tem o período que pensamos... Peraí. Quem pensa em alguma coisa. Se eu penso nesse período, né? Então, esse em tinha que entrar aqui. É o período em que pensamos. Quem pensa em alguma coisa. Então, bora lá. O período tem um A, que eu quero ver se está certo ou se está errado. Que evitamos citar. É o período a que evitamos citar. Mas se eu cito alguma coisa. Então, o verbo citar não exige preposição nenhuma. Seria no período que evitamos citar. Ó. O período a que nos referimos, vou perguntar para o verbo aqui, ó. Nos referimos, pois quem se refere a... Esse a está ou não está aqui? Está, ó. A alternativa é letra C de casa. Preposição exigida, tá? E aí eu tenho aqui, ó. No período que temos interesse. No período que temos interesse. Olha só. Se eu tenho interesse em alguma coisa. Se eu tenho interesse em alguma coisa. Esse em tinha que aparecer aqui. Seria no período em que tem interesse, no qual tem interesse. Eu tenho interesse nesse período. E no período cuja história, cujo é pronome relativo, igual aqui. Se houver exigência de preposição, tem que aparecer, tá? Então, assim, cuja história não sabemos. Bom, se eu não sei, né? Eu não, cadê? Bem aqui. Se eu não sei, eu vou ler aqui, ó. No período cuja história não sabemos. O que nós não sabemos? Nós não sabemos a história do período. Nós não sabemos da história do período, né? Se eu sei de alguma coisa, então seria no período de cuja história não sabemos. Não sabemos da história do período. Mas me parece que esse aqui estava muito fácil. Você podia ter deixado esse, não.
Porque quem se refere a. Quem se refere a. Esse a tem que aparecer aqui. Alternativa letra C de casa. Ok? E aí, uma recorrente, gente, recorrente. Há duas questões recorrentes. Ela vai trabalhar a interpretação, ela vai trabalhar a coesão, tá? E há duas questões recorrentes. Uma é ortografia. E não é legal. Por quê? Porque você vai ter que treinar para você começar a enxergar erros ortográficos. Então, treine ortografia, tá bom? E treine verbo, esses verbos que são derivados de outros. Vamos treinar até a morte, o infinito e além, ok? Vamos colocar questões para vocês. Mas, ó, esse ortográfico é uma questão que você vai ter que melhorar, tá? Então, a probabilidade de cair essa questão é imensa. Analise o emprego das convenções ortográficas nos enunciados a seguir e assinale aquele que atende às regras válidas atualmente no português do Brasil, tá? Então, vamos lá. Por trás das erupções vulcânicas estavam as condições necessárias para transformar a história. Esse trás aqui, gente, é problemático. Eu tenho trás com Z, que é do verbo trazer. E eu tenho trás com S, que é parte de trás. Se eu disser, ele traz o pão para nós merendarmos, é do verbo trazer, é com Z. Mas se eu disser por trás, é por parte de trás, né? Então, se é por trás, esse trás é com S. E quando é com S, ele é acentuado. Então, eu tenho aqui um erro ortográfico, tá? As causas por quê. Encontrou por quê, vai ter que parar, né? As causas por que o islamismo se expandiu no passado e chegou até os nossos dias são surpreendentes. Deixa eu te dizer que esse porquê, tá? Ele é junto se ele for igual a pois, né? Se eu disser, você passou em primeiro lugar porque estudou muito. Você passou em primeiro lugar pois estudou muito. Tem esse sentido, ó. As causas, pois o islamismo expandiu no passado e chegou até os nossos dias atuais, são surpreendentes? Não deu, né? Sabe qual é o sentido aqui? São as causas pelas quais o islamismo se expandiu. E quando porquê é igual a pelo qual, pela qual, pelos quais e pelas quais, ele é um porquê separado, tá? Tem esse porquê separado de pergunta, tá? Por que você não veio? E tem esse porquê separado igual a pelo qual, pelas quais, pelos quais, tá? Mas te lembra uma coisa, para ele ser junto, ele tinha que ser igual a pois, introduzindo uma explicação. Não era isso, tá? Errado, tá? C. Uma Arábia chuvosa, égua chuvosa, chuva. E área que aqui não chove, interessa, tá? Olha só. Uma Arábia chuvosa, quem diria? Já existiu séculos atrás, por mais que pareça diferente de tudo o que imaginamos. Chuvosa, essa terminação oso, osa, tá, gente? Essa terminação oso, osa, ela é com S, tá? Saboroso, com S. Saborosa, com S. Amoroso, com S. Gostoso, com S. O único oso que não é com S é gozo, que é uma exceção, tá? Mas toda palavra que você vai construir com oso, osa, é com S. Então, ó, chuvosa é com S, pelo amor da vaca preta. Chuvosa, gasosa, trevosa, cremosa, osa, 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 tudo com S. O único oso com Z é gozo, tá? Então já estava errado aí, ó. As mudanças climáticas têm sua influência. Deixa eu ver o tem aqui, ó. O tem tá ok, porque se refere a plural, 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 né? Tem sua influência comprovada na ascensão do islamismo, porque, deixa eu só ver esse porquê aqui igual a pois, né, ó. Pois, só para eu ver logo, ó. Pois permitiram maior poderio militar. Explica, né, ó. Permitir maior poderio militar explica a ascensão do islamismo. E a ascensão, né? Aqui a gente tem uma grafia que mete medo, mas vai o recado. Esse são, tá? Olha só. Esse são com S aqui, tá?
é quando você tem um substantivo, tá? Que vem, tudo bem? Vem de verbo, tá? Com ND. Se você tem, por exemplo, ó, deixa eu mostrar, suspender, ó. Se você tem suspender, adivinha como é que você vai escrever? Suspensão. Suspensão. Tem um N aqui, né? Tem um N, né? Suspensão. Aí, se você vai colocar acender, então, olha o que você tem aqui. Você tem, ó, acender. Aí, de acender, ND, o que gera? S, vai virar ascensão. Então, o que você tem? Toda vez que você tiver um substantivo que vem de verbo com ND, ele é construído com S. Então, acender, ascensão. Suspender, suspensão. Fundir, fusão. Tudo com S. Ou seja, a grafia da letra D está ok. E não é uma coisa fácil, envolvendo ortografia, tá? Então, Yara, como é que eu fico adivinhando? Não, você treina. Uma questão de treinar. Meio que meter na cabeça, a ascensão é com S, a ascensão é com S. E treinar. É muito importante exercitar mesmo, tá? A letra E, bora ver o que ela tem de errado, porque a certa já é a D. O modelo computacional contribui para desvendar o passado climático da Terra e esclarecer certos fatos históricos. Eu te falei que ela gosta de verbo. O erro aqui está no verbo, tá? Foca no verbo. É o seguinte, ó. Verbos terminados em UI flexionam em I. Verbos terminados em UI flexionam em I. O verbo aí é contribuir. Como é contribuir? Tinha que ser contribui. Ó, o verbo possuir, o singular dele é, terceira pessoa é possui. Então, o que você tem, ó? Verbos terminados em UI flexionam em terceira pessoa do singular em I, ó. Contribuir, contribui. Possuir, possui, tá? Destruir, destrói, é com I, tá? Bom, essa questão aqui, ela é de ortografia, ela tinha um erro ortográfico a cada item. Não é fácil erro ortográfico, porque se você não está acostumado com a palavra, ela pode passar despercebida, né? O erro passa despercebido. Mas a gente percebeu que ela usou elementos básicos. Os verbos terminados em UI, pode ser que ela use de novo, o uso, o osa, o porquê. Então, você precisa voltar para estudar o porquê, treinar um pouco alguns processos ortográficos, ok? O que a gente quer é que você volte agora treinando. Você deve ter revisado a parte dos assuntos extremamente importantes. Agora é hora de treinar. Foco. Pegue questões da organizadora, exercite, veja como ela trabalha. Mas venha com a gente também. A gente está selecionando, já estamos trabalhando só voltando para aquilo que a gente percebe que ela mais gosta. Mas você vai precisar interpretar um pouquinho mais. Vamos aproveitar agora para treinar, ok? Te espero na mega revisão presencial. Espero que você goste também da nossa bateria de exercícios na semana. E se você comprar a bateria de exercícios, já começa logo com as provas que eu vou comentar. Já tem 3 provas que a gente vai liberar para vocês, ok? Treine até a morte ou até passar. Te vejo na revisão presencial, ok? Eu quero churrasco, hein? Pensa que eu esqueci?